O futuro do Brasil desperta preocupações que vão além das crises políticas e econômicas do presente. E se o país mantiver essa trajetória, existe uma tendência do Brasil se tornar uma nação marcada por três características que eu diria dramáticas. Vai ser um país de pessoas pobres, velhas e burras. E esse cenário não é mero pessimismo, até porque eu não sou uma pessoa pessimista. Também não sou otimista, eu tendo mais a ser uma pessoa realista. Eu pego os fatos, os dados, pondero em cima e tento projetar um futuro. Faço isso na minha vida pessoal e faço isso na minha vida profissional, com as minhas empresas. Mas a soma de tendências já identificadas por especialistas em demografia e educação e economia já demonstram essa tendência ao país ter essas características nas próximas décadas. Em primeiro lugar, é a pobreza estrutural. Ela tende a se perpetuar. O Brasil é um país de baixa produtividade do trabalho. E quando isso se alia a políticas econômicas que são ineficazes, mantém, né, existe uma tendência de manter, a maior parte da população em empregos de baixa remuneração. Além disso, a concentração de renda segue ampliando a pobreza. Muita gente acha que o problema do Brasil é a desigualdade, eu discordo. Eu acredito que o problema do país é a pobreza, porque vamos pensar, se uma pessoa ganha, sei lá, 40, 50 mil por mês, né, tem uma renda ali de 50 mil, em valores de hoje, tá? Em capacidade capacidade de compra de hoje. Se uma pessoa ganha 50 e a outra ganha 20, ambas têm uma boa capacidade de compra, né. Porém, existe aí uma grande desigualdade. A de 50 ganha aí mais que o dobro da pessoa que ganha ali 20 mil, mas ambas conseguem viver em um padrão de vida bacana. Então é isso, eu acredito que o problema do Brasil não é desigualdade, e sim a pobreza. Então, enquanto segue sendo ampliada a pobreza, a falta de investimento em inovação, em indústria de ponta, impede o país de competir globalmente. Sem crescimento sustentável, o poder de compra cai, a informalidade cresce e o círculo vicioso da pobreza se aprofunda. E, em segundo lugar, a demografia brasileira está em rápida transformação. O país envelhece antes de enriquecer. A taxa de natalidade despenca, mas o Estado não se preparou para lidar com a população, em sua grande parte, de idosos, velhos. Isso significa menos jovens para sustentar economicamente, o país, principalmente o sistema previdenciário. Com a velhice vem mais gastos públicos com saúde, assistência social, enfim, são diversas variáveis, onde você vai ter ali, com toda certeza, um aumento do gasto público. Um país de idosos sem poupança, né, podemos usar esse termo, e sem estabilidade econômica, é um país muito frágil, é um país muito dependente, e preso ao endividamento. E, obviamente, tudo isso traz uma estagnação. E, por último, soma-se a isso um colapso educacional. O Brasil falha em formar cidadãos críticos e qualificados que consigam, pelo menos, ler um texto, entender, né. Temos uma boa parte, né, uma parte significativa, cerca aí de 70% das pessoas que são analfabetos funcionais, não conseguem ler um texto e dizer o que entenderam.
O Brasil está nesse colapso educacional, com muita dificuldade de formar cidadãos que consigam ter um ponto crítico a respeito de políticas públicas, sobre economia, sobre, política partidária. Os cidadãos brasileiros não têm qualquer tipo de qualificação. As escolas públicas, em grande parte, elas oferecem um ensino defasado, com um baixo índice de leitura, de escrita, de matemática. Se você pedir para uma pessoa na rua fazer uma conta simples, pode ser uma regra de 3, uma boa parte da população não vai conseguir fazer. Você pedir para calcular a área de um quadrado ou a metragem cúbica de uma piscina, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que consegue fazer isso ali, né, na hora, sem o uso de uma calculadora. E eu estou falando de cálculos simples, tá, não estou falando de cálculos complexos, mas se você botar ali cálculo simples mesmo, uma regrinha de 3 com números de um dígito só, é bem capaz de a maioria da população não conseguir fazer. E a educação de nível superior, né, salvo aí raríssimas as exceções, também, não formam profissionais alinhados às demandas do século XXI. Dificilmente você vai ver uma pessoa saindo da faculdade tendo noções de empreendedorismo, de inteligência artificial, de programação, eh, até coisas mais básicas como orçamento pessoal, entre outras coisas que eu pessoalmente julgo de extrema relevância para qualquer ser humano adulto. E essa negligência, ela resulta em um contingente de trabalhadores despreparados para os avanços, principalmente os tecnológicos, cada vez mais substituídos por máquinas e inteligência artificial. Cada vez a automação, né, vem tomando espaço no mercado de trabalho. Aquelas pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo, elas vão ficando para trás e vão ali quase sempre conseguir trabalhar em um subemprego, em um emprego onde ela vai tirar muito pouco, eh, se comparando com aquilo que ela projetava quando ela iniciou, por exemplo, uma faculdade, né, um nível superior. Exemplo disso é a quantidade de Uber, né, que o país tem, de entregador de moto, com nível superior, que não conseguiram acesso, né, à sua respectiva área de estudo, não conseguiram trabalhar na área em que se formaram. Então, muitas vezes, pela qualidade do ensino, eles não conseguiram acompanhar, não conseguiram ali uma oportunidade de trabalho na área e sem experiência, por uma questão de sobrevivência, eles tendem a migrar para algum subemprego, até para conseguir ganhar algum dinheiro ali, conseguir se sustentar ou sustentar sua família, fazer alguma coisa, né, para não morrer de fome e não ter que ir dormir na rua. Enfim, um país que não investe em educação, ele se condena, né, quase que inevitavelmente à ignorância coletiva. Ao unir a pobreza, o envelhecimento populacional e a falência educacional, o Brasil caminha para se tornar uma nação de pessoas pobres, velhas e burras. O diagnóstico é duro, mas é necessário. É a realidade, não tem como fechar os olhos para isso. Se não houver reformas aí estruturais, né, e eu diria até que urgentes, em economia, na previdência, e acredito que o mais importante, né, não sendo clichê, mas o mais importante, né, na educação, o futuro do brasileiro vai ser um atraso, vai ser um futuro de dependência do Estado e exclusão em escala mundial. Mas nem tudo está perdido, né.
em momentos de crise que vêm as oportunidades. E pensando dessa forma, o país sendo uma nação pobre, né, sem dinheiro para investir, sendo velha, ou seja, não tem mais tanta força, tanta disposição, e sendo um país de pessoas, em sua maioria, pessoas burras, que não têm instrução, não vão conseguir sequer fazer conta, aquelas pessoas que souberem, por exemplo, poupar, né, para não ser pobre, aquelas pessoas que cuidarem bem da saúde para não chegarem em uma certa idade com dificuldades físicas, e aquelas pessoas que estudam, que buscam o conhecimento e se atualizar conforme, o andar tecnológico, conforme as novidades do mundo, essas pessoas vão ter uma facilidade muito grande de se destacar, principalmente no mercado de trabalho. Então eu listei aqui 6 pontos de atenção que qualquer pessoa que esteja preocupado aí com o futuro, da sua família, dos seus filhos, com o seu próprio futuro, são pontos que essa pessoa deve, trabalhar, deve ter na mente e deve, investir nisso. Então a primeira coisa é educação e aprendizado contínuo. Você precisa se tornar um autodidata, você precisa começar a aprender coisas sem precisar de outras pessoas para estarem te explicando tudo. Você precisa começar a estudar por conta própria, né, livros, cursos, eh, curso online, né, idiomas, tecnologia, você precisa do autodidatismo. Idiomas, inglês, principalmente, se possível, espanhol ou mandarim. Idiomas abrem portas para trabalhos remotos e negócios internacionais. Se você tiver o inglês, isso já abre muitas portas, inclusive para você prestar serviços para fora e receber em dólar. O inglês, ele é essencial. Então comece a estudar inglês, nem que seja com cursos gratuitos na internet, aulas de inglês disponíveis na internet. Nas redes sociais, siga professores de inglês, enfim, tá. Estude também tecnologia, você precisa aprender pelo menos o básico de programação, análise de dados, de design digital e outras áreas ligadas ao digital. Essas profissões tendem a ser resilientes. A internet, ela não vai voltar, não vai dar passo atrás, vai ser sempre para frente. Então, você precisa ter habilidades que possam ser exercidas no mundo digital. Mantenha também leitura constante, tá? O hábito da leitura, ele é muito bom para você desenvolver raciocínios críticos, enquanto a maioria pode ficar intelectualmente estagnada. O segundo ponto que eu trago para você é o planejamento financeiro e investimento. A primeira coisa é gastar menos do que você ganha. Se você gasta tudo que você ganha ou você gasta mais do que você ganha, a sua tendência é ficar velho e pobre, tá? Então jamais gaste tudo o que você ganha. Separe sempre uma renda, uma parte da sua renda para ser guardada e investida, tá? Aprenda o quanto antes, o mais cedo possível, aprenda coisas como investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, ações, né, nesses produtos financeiros que você pode investir o seu dinheiro, o tempo é aliado nos juros compostos. Então, quanto antes você aprender a investir, mais o seu capital vai trabalhar para você, mais o seu dinheiro vai se multiplicar. E um adendo, eu colocaria aqui, não como investimento, mas como
reserva de valor como poupança ou Bitcoin. Aprenda a fazer uma carteira de Bitcoin, uma carteira fria. Ainda dentro desse segundo ponto, eu recomendo que você diversifique os seus investimentos. Mesmo morando no Brasil, hoje é possível você investir em ativos internacionais. Então, ETF no exterior, comprar um pouco de dólar, ouro, tudo isso é possível hoje. Basta que você dê uma estudada e aprenda como fazer. Isso aí te protege contra crises locais. Um bom investimento também é educar os seus filhos, financeiramente. Ensine seus filhos a não depender apenas de emprego e salário, né. Tente instalar nos seus filhos uma mentalidade empreendedora, tá. Ensine-os também a guardar dinheiro, a investir, porque muitas vezes lá na frente o seu filho pode ser a salvação da sua família. O terceiro ponto que eu relacionei é a saúde preventiva e longevidade ativa. Alimentação e exercício, tá? É essencial. Com um sistema de saúde pública sobrecarregado, quem cuida do corpo vai ter mais autonomia e menos gastos no futuro, tá? Investa também na sua saúde mental. Cuide da sua mente para se manter produtivo, criativo, resiliente, trabalhar por mais tempo, né? O futuro será de aposentadorias baixas. Existe aí a possibilidade de quem está aí na faixa dos 30, 40, talvez 50, nem consiga se aposentar, né? Existe aí um déficit previdenciário muito grande. Então, esse sistema está prestes a colapsar. Então, não fique confiando em previdência social. Quem se mantém saudável pode prolongar a vida produtiva. Então, a intenção é que você cuide da sua saúde para que você consiga trabalhar por mais tempo e, evite depender de previdência social. O quarto ponto é a adaptação ao mundo digital e ao trabalho remoto. Freelancer e trabalho online, né. Existem plataformas aí onde você consegue ganhar uma boa grana ou pelo menos ter uma complementação de renda, né, e essas plataformas permitem ganhar em dólar sem sair de casa. Tenha negócios digitais, né, se você é um especialista, você é muito bom em determinada área, crie produtos para ajudar a formar, outras pessoas na área que você é bom. Então você pode criar ali, canais, de YouTube, você pode fazer cursos online, você pode criar aí um produto, de preferência de forma digital, né, de forma digital o produto se torna uma coisa escalável, você consegue vender muito mais do que de forma presencial. Se você é muito bom em uma área, dá uma olhada, veja se não seria possível você criar um curso para ajudar outras pessoas e em troca disso você receber uma grana por isso. E nesse mundo de digital, uma coisa muito importante é você construir a sua reputação online como profissional de determinada área. É importante que você esteja nas redes sociais e que ali você demonstre o seu trabalho, demonstre a sua autoridade naquele assunto e crie uma reputação. As redes sociais são um grande trampolim, né, para a conquista ali de clientes, para venda de produtos e tudo mais. Então recomendo que você tenha sua página, crie a sua reputação em redes sociais como LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, entre outras. Quem se destaca no digital cria independência do mercado local, então você não fica restrito somente ali à sua região, você consegue ter outros clientes em outros municípios, outros estados,
e talvez até em outros países. O ponto número 5: tenha uma rede de contatos e comunidade. É o chamado networking, né, é uma palavra bonitinha para isso, para sua rede de contatos. Estar perto de pessoas que querem crescer, ajudar, encontrar oportunidades antes dos outros. Então, é interessante que você tenha parcerias, né, você pode dividir o conhecimento, você pode empreender em sociedade, apoiar familiares e amigos estratégicos ali. E entrando na questão de educação familiar que entra aqui também, né, não basta crescer sozinho. É preciso que você prepare seus filhos, seus parentes próximos. Com tudo isso, você multiplica a chance de prosperidade. E o sexto e último ponto é a mentalidade de independência, não depender do Estado. Assuma que o governo, que o sistema, eles não vão te garantir um futuro, tá. Esquece governo, governo é falido, o sistema não funciona, então vá você atrás das suas oportunidades, das suas chances. Não fique dependendo de governo. Tenha foco, tá, na sua autonomia. Gere sua própria renda, tenha reserva financeira, né, a gente entrou lá no outro campo novamente, falando de reserva. Tenha habilidades úteis, tá, então, como eu falei, programação, marketing, eh, marketing pessoal, enfim, aprenda habilidades que resolvam o problema de outras pessoas ou empresas, tá? Tem habilidades úteis e tem ali uma rede de apoio, que seria aí também a sua família e o seu network. Tenha disciplina e visão de longo prazo, tá? Evite atalhos. Você evitando atalhos, você evita golpes, você evita ilusões, né? Eh, Evita aquelas promessas de ganho fácil, de ganho rápido, e geralmente isso vem, com golpes embutidos, onde você muitas vezes pode acabar resetando a sua vida financeira, né. Você junta dinheiro por um tempo, pensando em empreender e cai num golpe desses, perde tudo e é obrigado a começar tudo de novo, né. Então evite atalhos, tá. A vida não é fácil, o mundo não é justo, não vai vir uma super oportunidade de graça para você, evite essas falsas ilusões. O diferencial, eh, vai ser a sua consistência, então, você seguindo esses passos que eu indiquei, você vai se tornar um cidadão mais inteligente, um cidadão mais, financeiramente independente e um cidadão mais saudável. Juntando tudo isso, as oportunidades virão, basta que você tenha consistência. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, um queijo e até a próxima.